Então, eu achei a maneira de viver esse propósito. E eu quero compartilhar com vocês, né, que maneira é essa. E uma dessas maneiras foi através do GAC, que é uma instituição há mais de 25 anos existente aqui na Bahia, e Itabuna também tem uma unidade, e foi o pilar a contribuir. Mas eu só consegui fazer isso quando eu entendi que eu tinha que crescer, quando eu entendi que eu precisava crescer para poder contribuir na vida de alguém. E esse foi um propósito que nós achamos, que nós, todas as nossas palestras, todos os nossos encontros, nós destinamos uma ação para o GAC. Pela minha história, pelo que eu passei, porque a minha história, ela me conecta muito à história das crianças do GAC. Né? Então, esse é um propósito que nós estamos vivendo hoje, que estou vivendo hoje na minha vida. Eu, em 1987, eu atuei como empreendedor, onde aos 15 anos já montei o meu primeiro negócio. E naquele momento, eu tinha 15 anos, era uma locadora de vídeo de Atari, o Cobra Videoclube. Mas por não entender o meu propósito, eu quebrei. Porque eu fui programado para ter uma vida na política. Né? E então isso me deixou entender o que eu tinha que fazer. Acho que o Marquinhos lembra do Cobra Videoclube, né? Na cidade, ficava na praça, alugava os filmes, alugava a Atari. E por 10 anos eu fui gestor de um hospital regional estadual. Assumi por 5 anos a Secretaria de Administração do município, fui responsável pela implementação da rádio comercial no sul da Bahia, Cacau FM. Cheguei a cursar 5 faculdades diferentes, quebrar 6 negócios e vencer uma batalha pelo câncer. Hoje eu sou o Golden Belt, franqueado da Febracis Select, com mais de 1.000 horas de treinamento e focado em desenvolvimento pessoal. Mas o interessante ali, na fase dessa história, é que eu fiz 5 faculdades diferentes. E não terminei nenhuma. Eu montei 6 negócios. Quebrei. E isso me trouxe muitas disputas internas. Muitas situações, guerras internas comigo mesmo. Porque até então, Irlândia, eu pensava que era aquela vida que eu tinha que viver, que era normal viver aquela vida. Esse conflito, que tinha aquele vazio dentro do peito. E eu era uma pessoa, vou explicar isso aqui mais na frente, né? Essa é a grande pergunta. Durante a minha infância, eu fui estimulado a assumir uma carreira política. Gerbinho me acompanhou lá, é da minha cidade, tem muita gente da minha cidade aqui, veio hoje, gratidão. Edna, Vanessa, Marquinhos, Adriana. Adriana é da cidade, mas já fui casada com o Marquinhos, então é da cidade também, né? Vicaraense. O Ed aqui também já, né? Família Benevides, Elris. Mas eu conhece a minha história. Talvez quem não está aqui, Irlândia não conheça, né? Doutor Estácio não conheça, mas Anselmo conhece, conviveu comigo naquela época. Eu, durante minha infância, fui estimulado a assumir essa carreira política. E acabei subindo na montanha errada, vivendo a expectativa dos outros. Quem é que não vive a expectativa do outro? Eu vivi uma grande parte da minha vida a expectativa do outro. E eu pergunto, você está vivendo as suas expectativas ou de outra pessoa? Sinceramente. Você está vivendo a sua expectativa ou a expectativa de outra pessoa? Eu vivi dessa maneira. E eu pergunto, o que é que você vê em comum nessas 3 fotos? O que é que você vê em comum nessas 3 fotos? Hein, Júlia? O que é que você vê em comum naquelas 3 fotos ali? Uma criança que estava acompanhando o pai em outras pessoas que eu nunca tinha visto. Em momentos, meu pai em campanha política,
eu estava nas 3 fotos ali com pessoas estranhas que não são da minha família. E, sem meu pai perceber, ele estava me programando. Sem me perceber, ele estava me levando para um caminho que talvez fosse a expectativa dele. E eu, por não entender isso, por não ter esse conhecimento, eu terminei vivendo essas expectativas. Né? Aqui eu de novo ali, ó. Não dá para reconhecer um pouco por causa do cabelo, né? O cabelo. Mas eu estava ali. Ali era na época que ali a CM, né? E tem outras fotos, e eu estava acompanhando meu pai, minha mãe. Na minha adolescência, eu estava em cima de carro de som de política. E achava que aquilo tudo bem, ali era a minha história, ali eu estava fazendo o que meu pai e minha mãe me mostraram que era certo. Assumi o hospital com 20 anos de idade. Eu troquei uma faculdade, transferi minha faculdade de Minas de Economia para a UESC, para a Universidade de Santa Cruz, para poder assumir um cargo político. E eu terminei repetindo o padrão de meus pais. Assumi a Secretaria de Administração do município, de Finanças, por 6 anos, já viu. Já viu, conhece minha trajetória toda, são muito próximos. E sempre ao lado de meu pai, né, na secretaria, ajudando. E lembro que quando ele ia para Salvador, vinha para cá, para a capital, se encontrar secretário, o governador, estava lá colado com ele e acompanhando ele. E era o meu herói, era o meu ídolo. Era a pessoa mais importante da minha vida. Aqui foi quando eu fui candidato a prefeito da cidade de Floresta Azul, a cidade vizinha. Eu coloquei a rádio, né, a primeira rádio lá da região, e eu tinha tudo na minha cabeça, tudo na minha cabeça. Eu vou assumir o legado de meu pai, eu vou ser prefeito da cidade, eu vou ter uma rádio, vou ser deputado, vou seguir a carreira política. Essa era a minha visão, era a minha cabeça, era meu mundo. As pessoas que me conhecem sabem, né, essa história. Eu sou uma pessoa muito assim, conhecida na região. E, de certa forma, me ajudou, Tostácio, porque quando eu precisei de sangue no hospital, toda a comunidade da região se mobilizou, doaram sangue. O pessoal ligava para São Paulo, para um parente, para um amigo, e ia para o hospital doar sangue. Então, nesse ponto foi importante. Mas aqui, por mais que eu experimentasse sucesso, por mais que eu fosse secretário, né, Nilson, de finanças do município, diretor do hospital, dono de uma rádio com alcance de 20 municípios, algo aqui dentro estava me corroendo. Algo aqui dentro estava, sabe? Estava puxando, estava me mostrando que existia um grande vazio dentro de mim. E havia um conflito. Então eu achava que nessa época era normal eu sair de casa na sexta-feira, deixar minha esposa em casa, deixar meu filho, eu tinha um filho na época só, com Pati, e voltar na segunda-feira. Eu achava que minha vida era eu tinha a obrigação de ir para todos os eventos políticos, para a fazenda, para a roça, para tudo que é lugar, para cumprir o quê? O propósito do outro. Né? E eu achava que era o meu propósito, que aquele era a minha missão, vamos dizer assim. Mas faltava algo. E aí, eu descobri uma metodologia. Descobri o coach integral sistêmico. Nunca ouvi falar na minha vida. Alguém aqui já ouviu falar? Quem é que ouviu falar de Paulo Vieira aqui já? Então, quem é que já ouviu falar de coach integral sistêmico? O pessoal das antigas, novos amigos, né, Roberto? Que nós fizemos aqui uma amizade e temos grandes amigos hoje diferentes. Mas aqui em São Paulo, era no ano de 2018, eu e Pati, a gente saiu daqui da Bahia para ir em São Paulo, para o Metro CIS 189. Eu sou aquele carequinha lá da... É fácil agora. O bom de ser careca é isso, viu, gente? Você olha para a foto, vai ver, procura logo ali, ele está ali, né? Mas eu estava lá com o Pati e ali eu encontrei meu destino. Entendeu, Ida? Eu encontrei que ali foi uma coisa diferente.
E eu e Paty, compramos uma grade de cursos, naquela época era R$ 20.000. Nós compramos a grade de curso e decidimos, Anselmo, esse é o caminho. Nós vamos para Quitabaía, nós vamos para o sul da Bahia, nós vamos para Ilhéus, nós vamos para Itabuna, vamos... Porque eu entendi a metodologia e o processo. Foram 4 dias que a gente começava, né, Fernandinha? Método CISA, quem já fez o método CISA aqui? Então, tem hora para começar, mas tem hora para acabar. São 4 dias intensos. Eu lembro que eu chegava no apartamento de meu primo, Tarcísio, e ele falava assim, rapaz, tá louco, chega aqui 5 da manhã, 6 da manhã, eu tomava um banho, tomava café e voltava 9 da manhã. Né? E esse foi esse ritmo nosso dos 4 dias. Mas nós descobrimos ali sabe, como você consegue um alívio de tudo que você, na cabeça, que você conflita, Tony, e você acha lá aqui tem a ver com tudo isso, tem a ver com, está me completando. E aí, gente, depois do método CIS, eu fui diagnosticado com leucemia mieloide aguda. Aqui nesse hospital é meu irmão, meu filho mais novo, que está maior do que... E aqui eu estava no Santa Isabel, o doutor Estácio foi em Itabuna, a gente foi fazer o mielograma e identificou a leucemia mieloide aguda. Vim para o Santa Isabel, fiquei internado no Santa Isabel em torno de 15 dias, mais ou menos, mas não teve o tratamento. Nós conversamos muito no telefone, né? E o doutor Estácio falava, olha, vai para São Paulo, aqui não tem cura para você. Vai para São Paulo. E conversávamos, e a conversa assim, porque é uma das coisas que eu falo assim, tenho uma admiração muito grande para esse homem, eu queria, se vocês permitissem, uma salva de palmas para ele. Porque há uma coisa aqui dentro do coração dele, eu falo que ele é um cientista, que ele tem cada projeto lindo, coisas que não tenho oportunidade de conhecer, mas ele me deu o diagnóstico, eu uni minha família, no dia seguinte viajamos, né, Paty, para Salvador, mas aí, qualquer hora que eu ligasse para ligar para ele, mas ele no telefone, era meu conselheiro, qualquer hora. E ele me falou, olha, aqui não tem tratamento para você, viu, Júnior? Tratamento para você. E essa maneira de ver a medicina, de ter esse entendimento que não teve... Foi até falado, quando tem um tratamento desse, só tinha o São Rafael. E meu plano não cobriu o São Rafael, o plano não cobriu o São Rafael. E ele falava, só tem o São Rafael, e aí pensamos até em valores, né? Como seria, como é que seria, você me orientou, não, rapaz, não é inviável. E aí decidimos ir para São Paulo. Né? E tenho uma gratidão muito grande a ele, porque foi aquela coisa do humano, do a pessoa que deixa a medicina de lado, porque tem um propósito. Estácio tem um propósito. É mais fácil tomar decisão quando você tem um propósito. É mais fácil ser mais humano quando você tem um propósito. Então, eu não tenho até hoje como pagar a maneira que ele enxergou, que ele me enxergou. E me orientou os passos que eu deveria dar. Outros amigos também, a doutora Moema, né, Solon está ali. A doutora Moema foi extraordinário, foi para o hospital me visitar, esteve lá, da minha cidade, foi secretário de saúde da minha cidade. Mas aqui o detalhe, essa foto aqui, é que eu estava, aqui é a minha família, e eu não sabia se eu voltaria a ver minha família. E o interessante que me tomou a decisão aqui, foi porque o Estado sabe como eu estava com a imunidade muito baixa. Eu precisava ficar num quarto isolado e eu não consegui isso lá no Santa Isabel. Fiquei numa enfermaria com 6 pacientes. E quando chega no dia 20 de junho, entra uma banda de forró. Até filmei, tem até a filmagem da banda de forró lá. E foi uma superlotação na enfermaria. E foi aí que nós tomamos a decisão de ir para São Paulo, compramos a passagem na época. Eu estou usando máscara ali, né, porque não tinha Covid, não, porque eu precisava usar máscara da minha imunidade. Mas essa foto, eu não sabia se eu ia ver minha família de novo. Está minha mãe ali, está minha irmã, meu irmão, meu filho mais novo, meu cunhado, meu outro irmão. E aí fomos para, dia 24 de junho, fomos para São Paulo, né, sem saber o que ia acontecer lá. E aconteceu uma coisa interessante aqui, que eu vou revelar, não sei se eu posso, Paty, posso revelar a vocês, mas eu não conseguia sair do hospital. Vou colocar só um detalhe, para vocês entenderem a situação. Eu não conseguia
que o médico não tinha, no Santa Isabel na época, um hematologista, eu tinha que passar por ter um acompanhamento, tinha um oncologista lá, mas não tinha. E não permitiram que o Dr. Alex Pimenta, que é outro médico que me ajudou muito, da AMO, fosse no hospital. O hospital estava custodiado. Então, eu tive que achar uma maneira de fugir do hospital. E a maneira que eu encontrei foi tirar as etiquetas, serviam num copinho, o remédio servia num copinho de cafezinho, viu, Roberto? E aí servia esse copinho, e eu comecei a tirar a etiqueta, para ver qual era a rotina do hospital, para achar uma maneira de fugir, para ir para o Rio Vermelho aqui, para a Clínica AMO, no Rio Vermelho, para poder passar por um hematologista e ver o que ia fazer com a minha vida, porque lá não tinha recurso, aqui na Bahia não tinha recurso para mim. Então, isso foi no dia do Jogo do Brasil, eu peguei as etiquetas, Paty pegou uma... O Solo conhece a história, né? O Solo conhece a história toda. Ele chamou a apelidou a Operação Fuga das Galinhas. E peguei a etiqueta, botei numa folha de papel, tinha um espaço de 2 a 6 horas. Eu podia, naquele horário, sair. Paty pegou minha roupa escondida, que minha cunhada era médica, e não queria que eu saísse de Santa Isabel. Então, o Paty teve que pegar escondido minha roupa, um boné, um casaco, eu botei, estava com acesso aqui no braço. E uma médica, amiga minha, outra médica, né? A Patrícia, também xará, não posso falar o sobrenome. Ela ficou me esperando com o carro, lá no estacionamento do Santa Isabel, para me levar na AMO, já viu? E ter a consulta com esse médico. E meu primo estava me esperando lá. Montamos uma operação de guerra. Verdadeira operação de guerra, cara. E fui para lá, e quando eu cheguei lá, o Alex Pimenta disse, olha, a Bahia aqui está na década de 90. Você não tem chance aqui, você tem que ir para São Paulo. E Paty ficou na enfermaria, esperando lá, porque se alguém chegasse para alguma coisa, falasse que eu estava no banheiro. Né? E Paty agoniada, venha. Mas graças a Deus deu tudo certo. Fomos para São Paulo. E a coisa tocou e estou hoje vivo aqui. Né? E aí, da AMO eu voltei para o hospital, ninguém percebeu, voltei para o hospital. Aí decidimos comprar passagem para São Paulo. Né? O avião foi vazio, que era São João, dia 24 de junho. E aí foi que nós fomos para São Paulo, no avião praticamente fretado para a gente. Só tinha praticamente a gente lá, porque como era São João, para cá estava cheio, mas para São Paulo estava vazio, né, Aranha? Aí foi tudo uma combinação aí. Isso foi arquitetado por Deus, pode Sim. Tudo tem uma combinação disso aí, nada é por acaso. Sim. Eu sei. Agradeço, Ieda. Fernando, Neida, Neuzi, minha prima, Mari. Sim. Gratidão. Obrigado. E aí, gente, eu vou pedir a vocês aqui, eu pedi permissão a vocês para passar algumas cenas, tá? Sendo muito forte, eu preparar vocês para isso. Mas é a minha história, tá? É a minha história, é real, é o que aconteceu. Eu queria que vocês entendessem um pouco para ver até onde cheguei. E por que eu falo e volto novamente para o processo? Porque eu volto para a metodologia. Porque se não tivesse inteligência emocional, você lembra que eu fiz o método CIS, eu mostrei você a foto do método CIS fazendo 1 mês e meio antes de eu ter o diagnóstico? Se eu não tivesse inteligência emocional para lidar com a situação, se Patrícia não tivesse passado pelo esse curso de inteligência emocional, o método CIS, nós não teríamos como inteligência para lidar com essa situação. Porque foi muito desafiador. Então, o que eu aprendi com isso é que a gente precisa de inteligência emocional para tudo na vida. Ela é importante. Foi importante para mim, salvou a minha vida. Claro, Deus em primeiro lugar, mas ela me salvou a minha vida. E aí vem a cena seguinte, aí já é a cena que eu vou mostrar lá em São Paulo. Né? Eu estava internado, eu fui, aqui eu estou recebendo sangue, né? Eu cheguei a mais de 100 bolsas de sangue em São Paulo, mas eu entendi uma coisa que eu lembrava muito do livro, falava assim, tudo na vida é 10%. O que mais importa é o que você vai fazer com o que lhe aconteceu. Quando você reduz um problema para 10%, fala problema imenso, Anselmo, aquele problema, aquela situação toda, você reduz ele a 10%. Porque o mais importante, você vai fazer, já viu, está aí por diante. Então o que importa não é o que acontece com você. Ganhar na loteria é 10%. Tem de ganhar na loteria
2 anos depois está pobre, está mais endividado do que antes. Tem gente que ganha na loteria e acha que tem que viver a mesma vida e termina depois, né, numa situação, uma história triste, como teve daquele ganhador da loteria. Mas, enfim, tudo 10%. Bater o carro, ganhar na loteria. O que importa é o que você vai fazer a partir desse momento. Então, o que acontece aqui? Aí que é a grande diferencial da minha história. Lá, eu já tinha lá no Método CIS programado o meu mural da vida extraordinária. Isso aqui, gente, é o que eu visualizei. É o que eu queria que acontecesse. E todo dia eu olhava para isso, lá no hospital. Fazia o ritual do acordar, que eu aprendi no Método CIS, né? Que a pessoa aqui sabe o que é. Fazia o Mindfulness. Estou falando aqui, mas vou explicar um pouquinho depois. Mas ali foi o momento que eu decidi ligar para a Febracis e eu tinha 20 mil reais de crédito, eu queria que a Febracis arrumasse um coach, Fernanda, para fazer coach comigo lá. Liguei para Dulce, liguei para São Paulo, aí mandaram esse anjo aqui, a Virgínia Vieira, ela tem Vieira, mas não é parente de Paulo, não, mas é Virgínia, e ela foi 3 vezes no hospital me convencer que não tinha condição de fazer coach comigo, porque eu ia ter um forte impacto emocional, Lila. E aí eu saí, aí eu estava ali naquela época tomando quimioterapia ali, e ela levou vários livros, e eu saí dando livro de Paulo para tudo que era lugar, porque foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu queria levar aquilo para outras pessoas. E esse Mural da Vida Extraordinária, muita coisa que está aqui, nós estamos realizando agora. Alguns colegas meus já sabem disso, a gente tem conversado muito sobre isso. O Sérgio ali, né, Sérgio? Sabe que essa importância do coach para mim. E veio uma profecia. Eu queria dividir essa profecia, muita gente não conhece, mas eu queria dividir essa profecia com você. Esse vídeo, eu estava na UTI. Eu estava na UTI, eu tinha 5% de chance de sobrevivência, né, segundo os médicos. E esse vídeo chegou para mim. E 6 dias depois desse vídeo, eu consegui sair da UTI. E fui para o TMO, para poder me preparar para fazer a última sessão de quimioterapia e receber a medula. Então, preste atenção. Oi, Otaviano, tudo bom? Olha quem está comigo. Nós estamos aqui para dizer que você é um vencedor e que você tem um propósito, um grande propósito. E esse propósito vai se cumprir, que é impactar milhões de pessoas. E você vai cumprir esse propósito, amigo. Então o que é que eu te peço? Fé, muita fé. Fé no impossível, fé em Deus, fé no sobrenatural, fé no amor. E 2, alegria e felicidade. Busca, manifesta, comunica alegria. Porque o que restaura o sistema imunológico é alegria. Alegria, alegria, alegria. E aí está a fé. Conseguir ter alegria no momento de dificuldade. Ter alegria na crise. Então, amigos, manifesta alegria, comunica alegria. Nós estamos com você, tá bom? Um beijo bem grande. Beijo, Paty. Obrigada. Deus abençoe, gente. Estamos em oração, estamos em coração, estamos em espírito. Beijo. O Paulo Vieira. Né? O Paulo Vieira mandou para mim esse vídeo e foi algo assim que mexeu comigo. Aí voltei para o Mural da Vida Extraordinária. Aí comecei a fazer todo o processo do que eu tinha aprendido lá, um mês e meio depois. E aí, gente, o que aconteceu? Meu irmão mais novo veio dos Estados Unidos. Meus irmãos, todos os 3 deram 100% de compatibilidade. Meu irmão doou a medula para mim. Eu estou aí já, um dia antes ele me doar a medula. Né? E aí foi o dia que a medula pegou. Só um pouquinho, Otaviano, rapidinho aqui. Alguém é proprietário de um Sherry, placa NZF2E20. Está aqui dentro, que estacionou na farmácia. Obrigado, já descobrimos quem é para tirar. Então, que foi o dia que a medula pegou. Minha irmã está ali, minha mãe, né, no dia 22 de outubro de 2018. Né? E aí foram aquele senhor que está ali, que não tinha programado com ele, ele não tinha falado que vinha, mas ali o doutor Estácio, né, doutor Mangabeira, foram quem no início me acolheram e diagnosticaram uma doença que eu tinha, que eu não tenho mais, graças a Deus. Então, e aí eu faço o Método CIS de novo. Eu lembro quando eu cheguei esse Método CIS aqui, Lila, eu cheguei com 2 almofadas, aquela almofadinha de botar em pescoço que a gente usa para viajar, né? E aí eu já estava com 61 quilos.
Eu cheguei a pesar 131 quilos na UTI, estava com 101 quilos. E eu cheguei lá, né, bem debilitado, botava as almofadas aqui para poder sentar e foi o 1,204 m em 2019. E o interessante dessa foto é o seguinte, eu me achava, naquele momento, que tinha um problema. E esse rapaz sentou do meu lado, nós começamos a conversar, e ele tinha um problema 10 vezes maior do que o meu. E eu pergunto a você, será que o seu problema realmente é maior que o do outro? Essa, para mim, foi uma virada de chave, porque esse rapaz, ele tinha passado pelo câncer, e eu achava, né, que eu era o caso mais especial do mundo. E aí senta um rapaz do meu lado, Irlanda, viu, Tony? Como vocês estão aí sentados, não conhecia ele, e ele falou a história dele 10 vezes pior, vamos dizer assim, mais grave do que a minha. E aí, gente, eu volto para a Bahia, né, e em cima do que eu entendi do meu propósito, e não mais o otaviano político, o otaviano voltado para a política, eu descobri um propósito de ajudar pessoas com a rádio e levar para o programa. Eu fazia um programa político antes, volto, né, e Vanessa, e fui fazer um programa com as crianças que, aqui mesmo, que estavam com câncer, que tinham uma história de superação. Eu comecei a fazer o programa de superação, o Marquinhos deu até entrevista no programa, né, e a gente foi fazendo esse trabalho aí. Então eu comecei a achar meu propósito. Aí foi minha transformação, na época que eu fiz uma maratona em 2020, na pandemia, eu e Paty, botamos um telão no quarto e passávamos dias lá fazendo os cursos. Marquinhos participou de um, e eu fiz vários cursos, uma carga horária de quase 700 horas de curso, e dando palestra, que foi o Método CIS em casa, né, que foi na época da pandemia. Aqui também, ali está o Serjão, ó. Ali está o Roberto, né, colegas que eu fiz. Porque a partir do momento, né, que eu entendi a Lila, eu mudei as pessoas que eu convivia. A partir do momento que eu entendi o meu propósito, eu comecei a conectar com outras pessoas que, na verdade, eu nunca, o Júnior ali, né, que eu nunca pensei em existir. Fernanda. Então, essas pessoas começaram a fazer parte da minha vida. E isso começou a ficar mais evidente cada vez mais. Aí fui para outros cursos que eu fiz lá em São Paulo, né, em Alphaville, ali o Galdino, a Dulce, que é uma pessoa que, assim, quem me direcionou, foi minha mentora, uma pessoa muito especial para mim. Tem esse rapaz aqui também, ó, meu coach ali, o Wilson Ribeiro, né, que a gente tem caminhado junto aí, e tem me mostrado outra vida, outra maneira de ver a vida, e tem me mostrado o processo, que vale a pena o processo, o método. E aí o meu outro maneira de ver a vida, né? A minha esposa, a minha amada, que o tempo todo esteve comigo, a Paty, e aí o meu propósito. Eu lembro que eu passei, talvez muita gente, principalmente nossos amigos mais novos, o Marquinhos conhece isso, a Selma a gente se vê há muito tempo, mas eu cheguei a me separar de Paty por 4 anos. Naquela época, eu era filho do prefeito, eu era uma liderança forte na região, eu tinha a rádio, eu tinha política, eu era o poço, o suprassumo da arrogância, da idade, e achei que era tão importante que passei quase 4 anos distante da mulher da minha vida. E aí eu pergunto a vocês, né, e será que a gente sabe quem nós somos de fato? Porque eu não sabia quem eu era. A pessoa que ficou comigo, que me amou, que me deu nós temos 2 filhos, que tem o meu lado tão distante, que eu quase perco por não entender qual era o meu propósito. Será que a gente valoriza quem a gente ama de verdade? Será que a gente sabe o valor que aquela pessoa tem na nossa vida? E interessante é que nós fizemos uma nova história. Aquilo do passado da gente foi apenas 10%.
O que importou foi o que nós fizemos a partir daí. E a vida que nós temos hoje. E a entrega. Eu costumo dizer, compadre, que a gente tem uma só carne, porque o meu celular, ela sabe a senha, ela bota o dedo, ela abre meu celular, eu boto o dedo no celular dela, abre as contas da gente, tudo. Mas eu precisei passar pela dor, eu precisei passar por esse momento. E aqui a minha família, né? O José, o Otto, o Pati, a minha família. Bom, essa é a minha história, um pouco da minha história, de que eu cheguei hoje, de como a gente está, quais são os nossos projetos. Hoje a FEBAC Select é um projeto que eu vivo do meu propósito. Porque se o propósito foi bom para mim, seria muito egoísmo da minha parte não levar isso para outras pessoas. É real. Quem me conhece antes sabe. Acompanha, né, Jebinho? Quem eu era, quem eu sou, que eu estou me transformando. E se eu pude, gente? Se eu pude. Esse é o meu questionamento. Se eu fui capaz de fazer isso, qualquer um pode. Eu tenho dificuldade em ler porque eu tenho uma situação, minhas glândulas foram queimadas, eu uso uma saliva artificial, eu uso uma lágrima artificial, eu tenho mais duas ou três vezes mais dificuldade na leitura do que quem é saudável. E eu consegui fazer mais de 1000 horas de curso. Então, o que é preciso, o que é importante para você sair da zona de conforto? O que é que precisa acontecer? No meu caso, foi uma doença rara, foi conhecer o coach integral sistêmico, mas será que você tem que passar por isso também, para mudar? E aí volto de novo ao mesmo tema. O quanto essas duas coisas têm afastado você dos seus sonhos e realização da sua vida. O quanto o cansaço e a procrastinação tem afastado você do seu sonho. O quanto se sentir cansado para poder sair com o filho no fim de semana tem afastado você de seu filho. O quanto se sentir cansado se afastou você de Deus. O quanto você fala, eu estou cansado para poder ir lá ver meu pai e minha mãe, afastou você de seus irmãos. Quanto você procrastina para tomar uma decisão? E o quanto você afasta do seu sonho, da sua realização da sua vida? É essa a questão, é essa a mudança. E é essa a pergunta que eu faço para vocês. Porque quem vive cansado, para mim, é quem não vive o propósito. Quem se queixa que está cansado, que não tem energia para fazer as coisas que devem ser feitas, que procrastina, é que não está vivendo, que não entende onde está o seu propósito. E aí tem 4 comportamentos que estão impedindo você de eliminar o cansaço e a procrastinação. 4. Eu queria agora pedir ajuda primeiro para os homens. Leia aqui esse primeiro parágrafo. Vou pedir às mulheres também, claro, né? Mas eu queria os homens aqui para a gente fazer uma junção aí, né, Roberto? Vamos lá? Me ajudem aí. Mulheres, você não achou muito fraco, não, esses homens? Hein? Não tão fraco? Vamos de novo? Vamos de novo? Solon, puxa aí o couro aí, Solon, vá. Aranha, Rogério, puxa o couro aí. Tony, vamos lá, de novo? 1, 2, 3. Vivendo sua vida em estado de dormência, sem saber exatamente para onde ir ou o que fazer nas próximas semanas, meses e anos. Melhorou? Palmas aí para os homens. Agora vamos ver as mulheres agora, hein? Olha, o desafio aumentou, hein? Hein, Lila? O desafio aumentou aí. Vamos lá? Quem puxa aí? Ana? Vera? E aí? Pode ser mais forte? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vera, puxa aí, Vera. Essa é o couro. Melhorou? Merece palmas. Então, o cansaço e o esgotamento mental tem afastado você das suas metas, objetivos e propósito? O quanto o cansaço tem afastado você da meta, objetivo e propósito? Será que esse esgotamento e o cansaço podem ser algo que você mude ou não? Então, quanto a falta de foco está fazendo você procrastinar suas realizações? Como o orgulho e a vaidade estão impedindo você de aprender coisas novas e viver o propósito de Deus? Ou o seu propósito, o propósito de Deus? Quanto?
Quando eu disse lá no início, eu falei a vocês que hoje grandes coisas iam acontecer aqui. Decisões poderosas iam ser tomadas aqui. E que cada um de vocês não estava aqui por acaso. A gente precisa, às vezes, parar para refletir um pouco a vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E aí vem aquela história, a negação, negar. Negar que eu posso melhorar, negar que eu preciso mudar. O quanto negação está deixando você cego para viver seus propósitos. O quanto negar que você não está sendo uma boa mãe, que você não está sendo um bom pai, que você não está sendo um bom filho. Ele consegue deixar você cego para viver o que você tem de melhor. Porque eu era assim. Eu era assim, Marquinho. Eu era assim. Eu não estava... Eu negava que a arrogância me prejudicava de tomar decisões certas. Eu negava que está tudo bem, está normal. Está tudo bem. Então eu negava uma coisa que eu precisava mudar. Então, eu precisei passar pelo que eu passei para entender isso de uma maneira diferente. Mas vamos aqui. Gente, para mim, essa imagem é fantástica. Por quê? Porque ela mostra aqui um rio. Para mim é um rio ali. Quem consegue entender que é um rio? Ali. É um rio. E eu vivi, e a gente vive do lado da escassez. Tem muita gente que vive do lado da escassez. A insatisfação, se sente satisfeito ao distante. A angústia, aquela coisa que não consegue explicar. Não consegue explicar o que sente. A frustração, se sente frustrado. A tristeza, a solidão, se sente sozinho, que não tem ninguém, que não tem amigos. Procrastinação, vitimização, se vitimiza, acha que não tem saída, que tudo é ruim para ela. Autossabotagem, se autossabota. Eu também passei um tempo na minha vida assim. Mas existe um outro lado da história. Existe a abundância. Existe o lado da abundância. Da alegria, da realização, do entusiasmo, da fé, da esperança, do amor, da atitude. Só que existe ali uma ferramenta para você passar esse rio. Tem gente que consegue passar andando, tem gente que consegue ter um jet ski, tem gente que acha uma maneira de passar da escassez para a abundância. Tem gente que volta no meio do caminho. Eu, por diversas vezes, voltei no meio do caminho. E voltei para lá e achava que aquela vida era a minha vida. Quanta gente faz isso? Quanta gente acha que não tem saída, que deve viver na escassez? Mas existe uma vida abundante. Uma vida de alegria, de realização. É uma vida que eu vivo, que eu descobri, que nós descobrimos hoje. E basta apenas ter a ferramenta certa, o jet ski certo, para poder atravessar esse rio. E aí eu venho de novo a mesma história. Para atravessar esse rio, eu precisei da dor. Precisei do medo. Mas existe outros mecanismos, outras maneiras, outras estratégias de se atravessar esse rio. E aí vem a questão que eu convido para vocês, para a gente acordar. E aí, para acordar, eu queria pedir a vocês para cutucar o amigo do lado aí, dar uma cutucada aí no amigo, né? Dá uma cutucada. Chuta a canela se puder, chuta a canela. Para a gente acordar. Mas aí a pergunta, acordar para quê? Acordar para quê? Para que acordar? Acordar para onde eu e minha vida estamos. A vida é necessário a gente acordar para identificar o nosso estado onde a gente está. Para onde a gente levar para onde a gente quer ir. Às vezes a gente está dormindo, a gente não consegue entender onde a gente está, a gente não tem clareza do que a gente está, a gente não tem clareza do papel que a gente exerce, a gente não tem clareza dos valores que a gente defende. E é onde é que eu quero chegar. Então precisamos acordar para sair da escassez para a abundância. E, sinceramente, quem é você hoje? Quem é você hoje? Como está a sua vida? Como é que está a sua vida? Quem é você hoje? São perguntas que a gente depara a todo instante, né? E aí vem a ferramenta
vou pedir aos monitores extraordinários para te aplicar. E vocês vão entender muito essas perguntas e vão saber o estado que vocês estão hoje. E nessa ferramenta é muito simples, muito fácil. Você vai, em cada pilar desse, você vai colocar uma nota. O pilar espiritual. Está todo mundo aí com a ferramenta? Esse aí é o MAS, Mapa de Autoavaliação Sistêmica. E a gente vai fazer um exame rápido de como está cada área de sua vida. Então, o pilar espiritual. Ok, Gabriel. Como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a sua relação, seu pilar espiritual? De 0 a 10, com sinceridade, com verdade. Existe relação? Qual a qualidade dessa relação? Você tem dedicado tempo ao seu pilar espiritual? Tudo isso são critérios que vai ajudar você a mensurar. Qualquer dúvida, gente, pode levantar a mão, que os monitores podem ajudar. Estão aqui para servir vocês. São pessoas voluntárias que estão aqui para contribuir também. O seu pilar paredes. Como é que é a sua relação com seus pais? Com seus irmãos? Pilar paredes aí inclui pai, mãe e irmãos. 0 a 10, com sinceridade. Se dedicado tempo a seus irmãos, se dedicado tempo a seus pais. Com sinceridade, com verdade. É um momento de fazer as reflexões e um momento único para você se autoavaliar. No pilar conjugal, tem dedicado tempo. Com tempo de qualidade. Quem não tem ninguém no pilar conjugal, mas quem não tem ninguém, quem não tem uma relação conjugal, mas se sente bem como está, de 0 a 10. Você tem alguns critérios para poder ajudar nessa nota. Tempo de qualidade, cumplicidade, SS, né? E essa nota, gente, essa avaliação é de cada um, então vocês vão poder levar, tá? Esse papel, vão poder levar isso aí. Então podem fazer com toda a verdade que vocês têm no coração, porque vai ser muito importante daqui por diante. Então, no seu casamento, sua relação, existe sexo de qualidade? Na sua relação existe cumplicidade? Existe verdade? São critérios para você avaliar. Vamos aqui para o pilar filhos. Também quem não tem filhos, se sente bem não ter filhos, 0 a 10. Tá? Filhos, sua relação com seus filhos, o tempo de qualidade que você passa com eles. Depois o pilar social. Social quer dizer os seus amigos, o lazer, 0 a 10. Quanto se dedicar ao seu pilar social? Tem amigos de verdade, que você pode contar em qualquer momento. Você tem amizades verdadeiras, que podem te ajudar, que podem socorrer no momento de que você precisa deles. Ou são amizades de momentos, são amizades de baladas, são amizades momentâneas, vamos dizer assim. Tudo são critérios para você avaliar, examinar a sua vida. No pilar o pilar saúde, perdão. Você tem seguido um plano alimentar? Você tem uma alimentação saudável? Outro critério que você pode avaliar para o pilar saúde. Você tem feito exames regularmente? Quando foi a última vez que você fez seus exames?
No pilar saúde, você tem feito, faz atividade física? É isso, Sérgio? No pilar agora, servir. Servir aqui quer dizer o seguinte: você tem ajudado alguém que não pode dar nada em troca. Não é ajudar a irmã ou a parente, não. É alguém que você encontre na rua, por exemplo, e que não pode, vai ajudar, mas não pode dar nada a você em troca. Então esse é o pilar servir. Quando você tem feito isso? Quando você tem dedicado, tem doado para as pessoas? Quando você tem dedicado doação? Quando você tem dedicado a ajudar o próximo? 0 a 10, sinceramente. Menina, está em paz? Então, gente, no pilar intelectual, quanto você tem feito de cursos, tem dedicado a ler um livro? Qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que você pegou um livro para ler, estudou, começou, terminou, fez algum curso? São critérios que você pode usar para você colocar de 0 a 10 no pilar intelectual. O pilar financeiro. Você tem um orçamento familiar, você gasta menos do que você ganha. O pilar profissional. De 0 a 10, com seriedade. O pilar profissional. O quanto você tem investido na sua carreira profissional, por exemplo, é um critério. Tá certo? 0 a 10. No pilar emocional. O pilar emocional. Como é que você acorda de manhã todos os dias? Acorda bem, você acorda alegre, você acorda feliz, você acorda triste? 0 a 10. Ok? Agora eu pedi, todo mundo terminou? Tem alguém que falta terminar? Todo mundo terminou? Ok? Então eu pedi a vocês para ligar o pontinho aí. Ligar um pontinho, passa uma reta. Por exemplo, do pilar financeiro, puxa aqui, foi 9. Pilar intelectual, 6. Puxa uma reta para cá, para ver qual a imagem que forma. Irlanda já sabe fazer, já fez, né, Irlanda? Já está craque. Já mudou? Foi? Muda, todo mês muda. Todo mês muda. Qual a imagem que digamos os pontinhos, Ieda? Qual a imagem que forma? Né? Tá andando, né? Seu mão? Aí. Então. E aí eu pergunto, essa imagem que forma, se fosse uma roda, botasse um carro, ela rodava? Sua roda, como fala assim, a gente fala, né? Sua roda roda. Então, sua roda roda. Qualquer dúvida, os monitores estão à disposição, tá? Para poder. Sua roda roda. Essa aqui é a grande. Quais as fichas que caem? Qual a imagem que formou? Quais as fichas que caem em lila? Quais as decisões que você toma? O Estácio está aplicado aqui, do Estácio. Está aplicado. Thank you. E Adriana, obrigado. Gente, quando eu fiz essa roda, eu vou te contar, viu? A minha não saiu do lugar nenhum. Eu tive dificuldade de sair com ela, porque, né? Mas assim, é uma ferramenta para vocês poderem fazer em casa, fazer a cada mês, cada dia. É uma das ferramentas do coach Legal Sistêmico. E aí a pergunta é essa: além da ficha, qual a ficha que cai, qual a decisão que você toma? A partir daí. E lembra daquela regra, 10-90. É apenas 10%. O que mais importa é o que você vai fazer a partir do que aconteceu com você. Bom, e aí vem a questão. Não adianta. Você não é o que diz ser. Nem mesmo o que você gostaria de ser. Muito menos o que os outros dizem sobre você. Você é os seus resultados e seus comportamentos. Você não é o que diz ser, nem o que gostaria de ser, muito menos o que os outros dizem sobre você. Você é os seus resultados e os seus comportamentos.
E aí, quais são os resultados que tem produzido na sua vida, em cada pilar desse? Você não é o que você fala que você é, você não é o que as pessoas falam que você é. É o seu resultado. Qual resultado você tem produzido em cada área da sua vida? Essa é a questão. E há uma frase de uma abolicionista afro-americana que fala assim: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se ele soubesse quem eram escravos. A história dessa abolicionista, ela conta assim, que ela ia lá, onde existia escravos, ela saía na navio para dizer, olha, saiam daí, vamos ali, tem um lugar que tem liberdade, você vai poder ser outra pessoa. E quando ela saía, a pessoa falava, aquela ali é maluca, aquilo ali não tem sentido o que ela fala, não existe esse mundo, não existe o mundo que ela está dizendo. Então, aí vem a questão do agir e ter foco. Agir e foco. Nós já passamos ali pelo acordar, o agir e o foco. Tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age certo e na hora certa. Então, o que é agir? É você sair da sua zona de conforto. É você mudar cada um pilar desse da sua vida. E é possível mudar. É como eu falo, se eu conseguir, qualquer um pode. Né? A vida começa quando a zona de conforto acaba. A vida começa quando a zona de conforto acaba. E aí tem uma metáfora que a gente conta assim, tem 2 pescadores que saíram para pescar, e aí um pescador ficou num canto, o outro no outro, e um pescador pegava, um senhor mais de idade, pegava o peixe maior, pescava o peixe maior e jogava de volta para o rio. Pegava outro peixe maior ainda e jogava no rio. Depois ele pescava novamente, pegava um peixe menor e guardava no barco. O segundo pescador, que não tinha pego peixe nenhum até então, ele ficou encabulado com aquilo e falou, mas eu vou lá saber essa história direito. Porque ele solta os peixes maiores e fica com os menores. E ele pegou o barquinho dele, foi lá, chegou lá, já viu, e falou, mas rapaz, o senhor estava vencendo o senhor, estou aqui mais de 5 horas, o senhor pegou os peixes gigantes, jogou tudo lá, e ficou só com os peixes menores, eu não peguei peixe nenhum. Aí ele falou, meu amigo, vou te contar a minha história. Lá em casa eu tenho uma frigideira desse tamanho, e só cabe os peixes pequenos. E aí vem, qual o tamanho da sua frigideira? Qual o tamanho que você tem, Elisvaldo, da sua frigideira? Qual o tamanho das coisas que você tem guardado? Essa é a grande diferença. Então, correr uma meia maratona pela primeira vez é fácil. É fácil você parar para correr pela primeira vez. É difícil você preparar para ela. É mais difícil ainda se preparar da melhor maneira para ela. Vem preparação, vem pagar o preço. Ganhar muito dinheiro é fácil. O difícil é aprender a fazer o certo. Ter um belo corpo é fácil. O difícil é se alimentar corretamente e fazer atividade física adequada para isso. Ter filhos felizes e prósperos é fácil. Difícil se dispor a aprender a fazer o seu melhor na educação deles. O sucesso ocorre quando você age certo e na melhor velocidade possível. Quando você age certo, na melhor velocidade possível. E aí vem outra parte. Nós falamos do acordar, falamos do agir, focar, e agora de questionar, né? Questionamento. E aí vem essa pergunta, que quando eu me deparei com ela, muitas fichas caíram. Né? Qual é a sua maior certeza? E aí eu queria pedir a vocês aí, para perguntar ao colega do lado, qual é a sua maior certeza? Selma, qual a sua maior certeza? É? Isso aí. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, dizia Sócrates, né?
Uma vida que você não examina, e aí, gente, eu falo isso com todo o amor do meu coração, uma vida que você não examina não vale a pena ser vivida. Eu não tenho como chegar no ponto B, eu não tenho como chegar ali, se eu não souber onde eu quero chegar. Mas para eu chegar aqui, eu tenho que saber onde eu estou. O que é Uber? Eu vou ter uma vida de Uber? O Uber, ele não chega a lugar nenhum. Ele só vai chegar a algum lugar quando você fala para ele, eu estou em tal lugar e eu quero chegar em tal lugar. Então, a gente precisa examinar e ter clareza de onde a gente está. A partir do momento que a gente tem clareza do nosso estado atual, a gente começa a linkar, né? A gente começa a entender onde a gente pode caminhar. Mas sem saber onde eu estou, como é que eu vou chegar em tal lugar? Ou sem saber o lugar que eu quero ir, como é que eu vou poder sair daqui? Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, vai doer. Né? Mas são questões seguintes. Será que eu sou um bom marido? Será que eu sou uma boa mãe? Será que sou de fato tão bom funcionário como acredito ser? Uma vida não examinada não merece ser vivida, né? Será que eu sou tão bom quanto eu acredito ser? Será que eu sou tão bom quanto eu acredito ser? O que precisa acontecer para você parar e questionar como está a sua vida? O que é que precisa acontecer para você parar e questionar como está a sua vida? No meu caso, eu examinar minha vida, eu tive que ir parar no hospital. Será que é através do medo, através da dor, através do constrangimento? E aí é um dos meus propósitos. Eu acredito que ninguém precisa passar pela dor para examinar a sua vida. Fizeram uma ferramenta aí que te dá uma visão do seu estado atual. Dá para você examinar a sua vida. Então, o que precisa acontecer para questionar como está a sua vida? O que é necessário acontecer? Em todos os pilares. Então, gente, eu queria a ajuda agora dos homens. Vamos de novo os homens aí. Vamos lá, animação. Ed, puxa aí o coro. Você está vivendo sua vida em estado de dormência, sem saber exatamente para onde ir, ou o que fazer nas próximas semanas, meses e anos. Marquinhos, ajuda aí, bora lá, Selmo. Vamos melhorar isso aí. Os homens a gente não pode passar vergonha, não, gente. Vamos lá. Vai valer o primeiro de novo? Hein? Primeiro de novo. Ah, você quer mudar? Ah, quer mudar agora. Mas, gente, ó. É o número 1 de novo. Vamos lá, vamos bater até. Vamos lá, rapaziada. 1, 2, 3. Você está vivendo sua vida em estado de dormência, sem saber exatamente para onde ir, ou o que fazer nas próximas semanas, meses e anos. Ok, foi forte, não foi? Merece palma, gente. Vamos, de novo. Agora as lindas e maravilhosas mulheres. As poderosas. Vamos lá. 1, 2, 3. Show! Parabéns! Vamos lá, os homens de novo, revanche. Batone, puxa aí. Revanche agora da próxima. Vamos lá. Os homens. 1, 2, 3. O quanto a falta de força está fazendo você das suas realizações. Mais treino, hein? Mais treino, Tony. Inspirei errado. Foi? De novo. 1, 2, 3. Aranha. Ok, pá, merece, gente, não é não? Merece. Mulheres agora, grande encerramento. Viu, meninas? Vamos lá. 1, 2, 3. Como liberar? Seja feliz com você, aprender coisas novas e viver o propósito de Deus. Show, gente. Olha. Disputa tá.
Então, aí vem uma pergunta para vocês. Né? Você gostaria de ter minha ajuda para lidar com todos esses desafios? Gente, quem gostaria de ter minha ajuda para lidar com todos esses desafios? Então, levante a mão. Então, se a única ferramenta lhe ajudou, imagina o que 1000 horas de treinamento faria com você. O mais ajudou a ter uma clareza? Hein, Jebion? Deu uma clareza, não deu? Diferente? Doutor Estácio? Diferente? Então, se a única ferramenta lhe ajudou, imagina 1000 horas de treinamento faria com você. Só que você não precisa das 1000 horas, Marquinhos. O detalhe é esse. Né? Então, voltamos de novo. Como eliminar o cansaço e procrastinar na sua vida para construir seu propósito? Então, eu vou te revelar o que eu descobri como empresário para ver o meu propósito de vida com Deus através do Código Integral Sistêmico. Expandindo meus negócios, mas eu te disse, sem abrir mão da minha família e sem abrir mão dos meus valores, dos meus princípios. O quanto sua vida seria diferente se você acordasse para viver o seu propósito e prosperar? Quanto seria diferente a sua vida? Hein, Roberto? Acordasse e seu propósito prosperar todas as áreas da vida abundantemente. Eliminar o cansaço e o esgotamento emocional para alcançar rapidamente suas metas e objetivos. Aumentar sua capacidade para focar nas realizações. Alimentar-se do único poder capaz de crescer e contribuir na vida de pessoas com coragem, verdade e humildade. Quanto sua vida seria diferente se você conseguisse essas 4 coisas na sua vida? Então, tá passando não. Ajuda aqui. Palmas para as meninas que vieram em um grupo de 10 pessoas. Parabéns. Então, isso seria bom? Isso seria bom? Como seria ser seu final de ano? Se a pessoa, se você tivesse condição de ter essa ferramenta, como seria seu final de ano? Quem dá visão? Como é que seria o seu final de ano? Seria bom? Então, não está passando. Isso faria diferença na sua vida? Sola, faria diferença na sua vida? Faria? Rogério, Aranha? Então, você precisa de ajuda para alcançar esses resultados. Você precisa de ajuda para, precisa de ajuda para alcançar esses resultados? Precisa, Selma? Fernando? Deusi, Mari? Cadê Mari? Então, como eliminar o cansaço e procrastinação da sua vida para construir o propósito? Então, eu vou mostrar para vocês o que precisa ser feito. Vou agora com a solução, gente. Só que não está. O quanto sua vida seria diferente? Não está voltando, não. Tem que voltar. Não. Para frente, Paty. Ajuda aí. Então, lembrando dos ganhos, né? Vamos lembrar dos ganhos? Quando você ser diferente, se acordasse para viver o seu propósito, prosperar todas as áreas da sua vida, eliminar o cansaço e esgotamento emocional para alcançar rapidamente suas metas e objetivos, aumentar sua capacidade para focar nas realizações, alimentar-se do único poder capaz de crescer e contribuir na sua vida, a pessoa com coragem, verdade e humildade. Esses seriam os ganhos. Então, como funciona? Qual seria a saída? Tem algum problema aí? Deixa que pode ir. Ajuda aí, Paty. Vá. Quanto isso vai me custar? Qual o valor disso? Qual o valor que vai me custar? E esse é o QR Code de Larissa Perúcio, que é a minha assistente. Aí esse QR Code vai para o zap dela e ela vai poder encaminhar e a gente marcar essa avaliação. Eu queria imensamente agradecer a todos vocês, tá certo? Aproveitem aí, gratidão. Sim, o QR Code, deixar o QR Code, mas antes, gente, queria só pedir a vocês o seguinte, eu queria chamar os monitores aqui, por favor. São pessoas que vieram para cá, estão na jornada,